que pertence à nossa igreja, eu sempre limpo ele, eu unjo ele, coloco óleo da unção e digo para o Senhor que não vai entrar nenhum mal lá, nenhum mal, nem pecado, nem nada. Se vocês quiserem fazer essa live, vocês vão ter que se consagrar. E outra, terão que vir de gravata, hein? Aí ele falou: é besteira, isso é coisa do passado. Coisa do passado? Então tá bom, vai falar isso para o pastor Beni. Vai lá no túmulo do pastor Beni e diz isso para ele então, ok? Diz isso para ele lá. Rapaz, eu obedeço a Bíblia, rapaz. Eu vivo a palavra. E se você quiser subir aqui, então você já não vai vir mais. Sinto muito. Aí saí do grupo deles, ficaram bravos comigo lá, meteram um monte de pau em mim. Tudo bem, acostumo com isso já. É por amor à palavra, tenho que viver isso. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que a heresia tem se aumentado. E muitas distorções da palavra têm se impregnado até mesmo em nossas próprias igrejas. Já querem distorcer o evangelho da unicidade, já querem distorcer o evangelho da santidade, o evangelho da cruz, e pregar um outro evangelho para agradar e alisar o ego do irmão, o ego da irmãzinha. A palavra de Deus, como diz o meu irmão Haroldo, ela confronta o pecado e te traz para a vida eterna, te traz para a luz. Ela confronta, ela bate, até você se sentir a necessidade de se arrepender, a necessidade de se ajoelhar e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei. Então é isso. Aqui diz o versículo de número 12, preste bastante atenção: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite: quem é os santos que a própria palavra está dizendo aqui? Quem é? Vamos lá, igreja? Somos nós. Nós somos os santos do Senhor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. É aqui a igreja, é o corpo do Senhor. Precisa ter edificação, precisa crescer. Mas como é que vai crescer? Como é que vai se desenvolver? Se um membro está doente, um membro do corpo está doente, está adoentado e não está cumprindo com as devidas normas de um corpo, de um ser humano funcionando bem. Como é que isso vai se suceder? Primeiro, antes de tudo, um cristão verdadeiro, fiel, fidedigno da palavra, ele precisa ter necessidade de arrependimento. Necessidade de arrependimento. Em segundo lugar, ele tem que ter característica do próprio Senhor Jesus. E em terceiro lugar, ele tem que ter a personalidade do Mestre. A personalidade do Mestre. Tem que ter isso. Se não tiver isso, não é cristão. Mas eu faço boas obras. Eu compro uma cesta básica e dou para alguém que está aí sofrendo na rua. É bom, é louvável, parabéns. Mas isso não quer dizer nada. Eu faço obras boas, eu ajudo as pessoas carentes, eu faço boas caridades, irmão Dias, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque se a pessoa faz obra de caridade, mas não tem necessidade de se arrepender, não tem aquela necessidade de buscar o Espírito Santo, e digo mais, a falta de Espírito Santo nas igrejas é muito notória por aí. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus para a igreja. Precisamos ter esse poder em nós. Se não temos esse poder, estamos perdidos, estamos secos, estamos mornos e sujeitos até a ir para o inferno, o que é muito complicado. Continuando, até que todos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o propósito destes ministérios apostólicos, destes homens de Deus, que são pastores, líderes, homens de Deus que pregam a palavra, o nosso pastor amado, ele já tem o papel de nos liderar, de nos trazer as revelações bíblicas para nós. E nós, como igreja, não precisamos
faltar nenhum culto de ensino, nenhum culto de oração, de nada. Temos que vir, temos que absorver a palavra, temos que entender essa verdade, temos que viver essa verdade para nos aperfeiçoarmos. Ou será que só tem crente bonzão aqui? Não tem, não. Eu também não sou. Eu não sou o bonzão, eu não sou o melhor de todos. Eu sou igual a você, irmão Felipe. Eu costumo dizer isso. Não espere nada de mim, porque eu sou igual a você. Mas eu luto dia após dia para cumprir o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Alguém leia para mim, por favor, 2 Crônicas 7,14. Por favor. 2 Crônicas 7,14. Alguém ache lá, por favor, e leia. Precisamos cumprir aqueles 4 requisitos lá. Vamos lá? Quem achar, por favor, leia, tá? Pode ler. Quatro situações aí, né? Se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Nós temos maus caminhos todos os dias. O pecado vem aí. Mas se eu não me converto diariamente? Se eu não me converto diariamente ao Senhor, porque eu sou sujeito a errar, eu sou sujeito a pecar, eu sou sujeito a falhar. Eu preciso me converter diariamente ao Senhor. Sempre quando eu vou subir a esta plataforma, eu digo: Senhor, eu não sou digno de subir lá. Eu não sou digno de falar do teu amor lá em cima, mas o Senhor é misericordioso. Então eu peço ao Senhor perdão de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, até mesmo as que eu não me lembro, porque a gente erra e muitas das vezes a gente não lembra do erro. Você só vai se lembrar quando alguém te cutucar e dizer: ei, você me deu uma mentirinha aí, né, irmão? Você mentiu ali naquela hora, hein? Olha, irmão, eu vi você falando mal do fulano, hein, da igreja. Que benção, hein? Olha, irmãozinho, eu vi lá você de olho na irmã, hein? Misericórdia. E às vezes a gente não se lembra dos pecados cometidos. Muitas das vezes passa rápido. E quando vê, a gente já pecou. A gente já caiu lá dentro de boca. Mas temos que esmurrar a nossa carne dia após dia, meus amados. Veja o que está dizendo aí: se humilhar e o que mais? E orar. Tenho que viver em constante oração. Se eu deixar de orar é pecado. Eu tenho que orar, porque se eu deixar de orar é pecado. Eu não estou falando com Deus diariamente, tenho que falar com Deus. Tenho que me humilhar, que é se arrepender, e orar e buscar a face do Senhor. Buscar a face de Deus como fez Moisés. Ver Deus, procurar ver a glória de Deus, sentir a glória de Deus. E em quarto lugar, nós devemos nos converter diariamente. Matar a nossa carne todos os santos dias. Amém, amados? Quem está compreendendo até aqui, por favor? Isso aqui não estava programado no script, mas aqui é a inspiração do Espírito Santo. Muito bem. Para a edificação do corpo de Cristo. Quando um verdadeiro cristão genuíno, batizado em nome de Jesus, selado no Espírito Santo, entende esse propósito de se aperfeiçoar, de a cada dia esmurrar a sua carne, viver o Evangelho, procurar realmente se consagrar e viver realmente o que está escrito na palavra, falar com Deus, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ele já é um cristão apto para ajudar na edificação da igreja. Ele já pode evangelizar, ele já pode falar do amor de Deus aos perdidos por aí, ele vai ajudar, ele não vai ser daqueles que espalham. Não precisa vir para a igreja não, meu irmão. Não precisa não, porque o pastor lá não é assim, assado, sabe? Não precisa não, eu também já estou quase saindo fora de lá. Que cristão é esse que vai edificar o corpo de Cristo? Me diga. Quem é esse tipo de cristão que vai edificar dessa forma? Não edifica nada. A igreja não cresce, a igreja não tem avivamento, a igreja não tem o poder do Espírito Santo. Uma das coisas que eu percebo quando a gente vai lá para Jerusalém, lá para o CCJ, assistir aquelas convenções bonitas, que vem aqueles pregadores americanos,
E outra também, só dão oportunidade para americano aqui nesse país. Eu não entendo isso, não dão oportunidade para quem é pastor daqui também. Parece que os daqui não têm unção, não têm poder. E quando a gente vai lá, a gente vê os jovens pulando, todo mundo vai lá para frente. Quando chama, vem aquela carrada de pessoas e pulam, dançam, oram, gritam e se esgoelam todo. Mas quando chega na igreja local, não faz nada. Fica igualzinho uma estátua. Aí é complicado, hein? Que Espírito Santo é esse que só funciona lá no CCJ? Que Espírito Santo é esse que só funciona lá no Centro de Convenções de Jerusalém? Só tem avivamento lá e nas igrejas nada. Então, se a pessoa recebe o Espírito Santo lá, fala em línguas, ora, pula, canta, grita, e por que aqui não edifica também? Tem alguma coisa errada aí. É o que eu sempre digo, é pura emoção. Não tem nada de Deus isso. É pura emoção. Vai lá para frente naquela emoção, vê todo mundo indo. Opa, eu vou ali também, irmão. Bora, bora. Aí vai lá e grita, canta, ora, pula, e grita e salta. E aquela emoção toda. Mas não houve transformação no caráter de uma criatura dessa. Não houve dentro dessa pessoa uma mudança completa pela palavra. Não houve dentro desta pessoa uma transformação geral para ela dizer assim: eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu não vou deixar nada me tirar da igreja, não vou deixar nada me atrasar para o culto. Nada. É uma pessoa que se foca em Deus, procura sempre fazer o correto. Ela até chora quando ela decepciona Deus. É uma pessoa que tem caráter de arrependimento. Era assim que vivia Davi. Então uma pessoa desta forma, que entende esses princípios, ela ajuda a edificação do corpo de Cristo. E a igreja cresce no avivamento, cresce em glória, cresce em poder, milagres, curas, libertações. Verso 13, eu não quero demorar muito não. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos cheguemos à unidade da fé. O que é unidade, meus amados? Alguém pode se levantar e me dizer o que é unidade em suas palavras? Vamos lá, o que é unidade, meu caro Felipe? Não sabe? Então fala, não sei. Aí, ok. Vamos lá, alguém sabe o que é unidade? Unidade. Em geral. Um só? Isso, muito bem. Olha só, vamos bater palma para a irmã, meu Deus do céu. Ô glória. Acertou em cheio. A pessoa que se une em unidade, ela se torna um só. É o que exatamente está dizendo aqui. Até que todos nós, os cristãos, cheios do Espírito Santo, batizados em nome de Jesus, selados no Espírito, cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé na palavra, a fé no Senhor Jesus, conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Temos a mesma fé envolvida. Somos participantes do reino, somos participantes da glória. Almejamos o mesmo propósito, estamos pensando na mesma situação. Então um povo assim, há uma grande probabilidade deles irem para os céus. Ô glória, bendito seja o nome do Senhor. É por isso, meu amado irmão, que você tem que se colocar nesse lugar, como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Tem que cumprir estes 4 requisitos para uma vida cristã verdadeira, genuína. Para você ver Deus em suas ações, ver Deus na igreja, ver Deus lá fora, ver Deus na faculdade, aonde tiver. Para que você seja um cristão selado no Espírito Santo, totalmente cheio da graça, para ajudar na edificação da igreja, do corpo de Cristo. Pastor, estou contigo, hein, meu pastor? O que o senhor precisar, estou contigo e não abro não. Eu vou evangelizar, vou ajudar, vou orientar as pessoas. Eu quero o melhor, eu quero a bênção para a nossa igreja. É assim que funciona, é assim que se sucede. Aleluia. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando o Senhor Jesus viveu na terra, ele disse lá em João, eu não estou lembrado do capítulo, o versículo, que ele falou: aquele que permanece em mim, aquele que diz que permanece em mim, este deve andar assim como ele andou, né? Aquele que diz que, não é em João, se eu não me engano, não lembro bem, mas aquele que diz que permanece nele, este também diz que deve andar assim como ele andou.
Eu tenho que imitar Jesus. Aquele que achar aí, por favor, leia para mim, tá? Se não me engano é 1 João, 2 João, não lembro bem. Mas aquele que diz que permanece em Jesus, este também deve andar assim como ele andou. Eu tenho que andar como Jesus andou. E Jesus foi o exemplo para a minha vida. Não foi pastor, não foi apóstolo, não foi bispo, padre, padreco, não foi nada disso, Allan Kardec, Buda, não foi nenhum desses camaradas aí não. Foi Jesus que foi o meu exemplo. E eu devo seguir o exemplo de Jesus para ser um cristão genuíno, um cristão totalmente sadio, perfeito, para chegar até a estatura completa de Cristo. E Jesus, quando ele chegava, ele era alegre, chegava ali nas sinagogas, era alegre, falava com todos. Acredito que Jesus certamente atraía as pessoas, mas ele também nunca deixava de falar a verdade, sem passar a mão na cabeça. Mas mesmo assim, ele atraía as pessoas, porque ele passava o bálsamo. Ele passava o bálsamo nas feridas. Falava duro, quando tinha de falar, mas passava o bálsamo, para curar aquela pessoa. E muitos ali só recebiam paulada, só lapada seca, só exigências dos sacerdotes, aqueles fariseus hipócritas. Mas Jesus pregava com amor, não deixava de falar a verdade, mas passava o bálsamo do amor para que aquelas pessoas se sentissem atraídas por ele, atraídas por salvação, atraídas por uma nova vida. E foi assim que Jesus fez. Quando ele andou nessa terra, ele foi o exemplo de um verdadeiro cristão genuíno na terra. Um homem que orava, um homem que frequentava a sinagoga, frequentava a igreja. Isso quer dizer hoje que devemos frequentar a igreja, aprender da palavra de Deus, orar por todos, não deixar de orar jamais, fazer caridade também, ajudar os pobres, evangelizar, pregar. Ele foi o nosso melhor exemplo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Verso de número 14. Aleluia. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha, a Bíblia diz que é para a gente não ser mais como meninos inconstantes. Porque o propósito da liderança da igreja é nos ensinar, nos preparar para sermos aperfeiçoados. E eu tenho que ser submisso à minha liderança para me aperfeiçoar na minha vida cristã. Para que eu não venha ouvir certas coisas ali e acreditar que isso é a verdade. Acreditar que aquilo que eu ouvi de uma profetisa lá, enviada não sei de onde, é a verdade. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não querendo ser melhor do que ninguém, mas aqui em nossa igreja nós temos a verdade, amados. A verdade que nenhum deles aí tem. Quer dizer, tem, mas são cegos, estão com escama nos olhos, não conseguem compreender que desde A até a Z, na Bíblia fala de Jesus como sendo Deus Todo-Poderoso. Não compreendem, não entendem e ficam falando heresias por aí. Ao longo desses anos, vai fazer 5 anos agora, em dezembro, que eu... acharam? 1 João 4,16. Pode ler. Exatamente, mas é esse aí também, mas é aquele que diz... Sim, senhor. João 2,6. Exatamente, deve andar assim como ele andou. Sim, senhor. Justo, meu pastor, bem lembrado. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É por isso que a igreja, nos últimos dias, deve se preocupar com a busca ao Espírito Santo. Eu ia dizer aqui uma situação, mas eu acho que eu vou dizer agora para já encerrar a mensagem. Eu certo dia tive um sonho
E nesse culto eu dirigia, era um culto numa IPUB, e havia muitas pessoas, não existia nem coronavírus ainda. E eu perguntava: quem aqui é selado no Espírito Santo? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Agora imagina a oração desse povo, hein? Uma coisa assim triste, mas eles tinham sede, mas não tinham o poder na igreja. A igreja não via a glória, porque não invocavam o poder de Deus para serem selados, não persistiam. Era um povo que quando começava a orar, a partir de 30 segundos, já saía da oração, ia beber água, ia no banheiro. E eu dizia para o pastor, que era o responsável pela igreja: olha, pastor, precisamos nos preocupar, hein? Precisamos fazer campanha de oração para que o povo receba o selo do Espírito Santo, porque isso é a força motriz da igreja. Para que a igreja cresça, se desenvolva, evangelize, pregue, ganhe almas. Todos precisam do Espírito Santo, para Ele nos guiar à verdade, nos guiar ao caminho bíblico. Aleluia. E aí a Bíblia diz para que não sejamos mais meninos ou moleques, né? Aqueles meninos na fé, e qualquer coisinha já chora, já, ai, doeu pai, doeu mãe. Então a gente não pode ser mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, usando a palavra. Estes homens que enganam são pastores, são pessoas que dizem que lê Bíblia, mas enganam com astúcia que é para induzir a pessoa a sair do caminho que ela está e vir para o caminho deles, a heresia. Astúcia. Mas essa astúcia não vai me vencer, não. Essa astúcia destes homens que enganam fraudulosamente não vai me vencer, sabe por quê? Porque eu sou blindado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós somos blindados pelo Espírito Santo de Deus. Somos uma igreja que tem como lema o Evangelho completo para o mundo inteiro. É uma igreja que vive o Evangelho completo, não é parte do Evangelho, não é só unicidade. Tem que ter a santidade também, tem que ter a cura divina também, tem que ter o batismo no Espírito Santo também, tem que ter a volta de Jesus também. Tem que ser o Evangelho completo, para que possamos chegar lá na glória. Em nome de Jesus. E para terminar a mensagem, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, e todo mundo já sabe que o cabeça é Jesus, é o líder da igreja, o líder máximo. Depois dele vem o pastor e vice-versa, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Fique de pé nesta noite. Fique de pé nesta noite. Se você entendeu esta mensagem, este pequeno estudo bíblico aqui, se você realmente compreendeu esta palavra, eu peço encarecidamente que viemos até aqui à frente deste altar para buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Precisamos da força, do poder. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo de número 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas